Hoje nós vamos ler no capítulo 5 de Atos, os versículos 26 a 32. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aqui está a resposta de Pedro para aquela interrogação, para aquele interrogatório, porque o conselho havia se reunido. Deus trabalhava e operava maravilhas e prodígios e sinais através dos apóstolos. Nós vimos isso já nas leituras anteriores. E a inveja consumia-os. Então o sumo sacerdote reúne com os saduceus e também com os anciãos, reúne o conselho, prende os apóstolos e miraculosamente Deus os tira da prisão. E a instrução dada pelo anjo que foi enviado para tirá-los da prisão é: voltem para o templo e ensinem ao povo. Então eles estavam ensinando ao povo. E quando o sumo sacerdote manda buscá-los na prisão, fica sabendo que eles foram soltos de uma forma inexplicável e estavam ensinando. Então mandou buscá-los. O versículo 26 diz que eles, os apóstolos, foram trazidos diante deste conselho, mas sem violência. E por quê? Porque o povo amava os apóstolos. E quem foi buscar, que eram os funcionários, os empregados do sumo sacerdote, temiam ser apedrejados pelo povo, porque o povo cria em Cristo e via as obras de Deus através dos apóstolos. Então, trazendo, vem o interrogatório. E no interrogatório, o sumo sacerdote lembra que proibiu os apóstolos de falarem no nome de Jesus. Ora, não há outro nome. O único nome que há debaixo do céu, no céu e na terra, no qual possa haver salvação, é o nome de Jesus. O único nome, nós vimos isso também, está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, pelo qual os sinais acontecem, as maravilhas, é o nome de Jesus. Porque Deus o exaltou soberanamente. Capítulo 2 de Filipenses diz exatamente isso. Ele se humilhou, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se humilhou. E diz o versículo que ele se aniquilou, versículo 7. A partir deste versículo, nós vamos ler aqui, capítulo 2 de Filipenses, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, porque ele fez carne. Se fez carne e ficou semelhante a um homem frágil, fisicamente falando. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E qual foi a consequência? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Todas as coisas têm nome, tudo tem nome, mas o nome de Jesus é soberano.
está acima de todas, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o nome. E os apóstolos tinham sido proibidos de falar neste nome. E ainda o sumo sacerdote diz: vocês querem lançar o sangue deste homem sobre mim, sobre nós. Mas eles mesmos pediram isso. Em Mateus capítulo 27, versículo 25, está escrito, naquele julgamento de Pilatos, entre Barrabás e Jesus, quem que eles escolhiam? Eles escolheram Barrabás. E disseram assim, versículo 25, respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles abriram a boca para proferir esta maldição sobre eles. E esta realidade não era desconhecida do sumo sacerdote. Ele estava lá, ele presenciou tudo. Eles tinham, também movidos pela inveja, tramado todo o plano de prisão e de morte, de entregar Jesus para ser crucificado. Porém, nós sabemos que o plano de Deus se executa, ainda que o inimigo trabalhe para que ele se execute. Porque Deus é o Senhor do céu e da terra. E então Pedro continua a falar e diz: o Pai, do Deus dos nossos pais. Eu estou falando aqui das Escrituras. E, de fato, todas as ministrações, pregações de Pedro estão relacionadas às Escrituras. Está baseado na Escritura, fundamentado nas Escrituras. Então, não era uma outra doutrina, era o cumprimento das Escrituras, que eles não queriam aceitar, porque não criam. Por isso, Pedro diz: o Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus. Isso era terrível para os saduceus que não criam na ressurreição. Vocês mataram-la, suspendendo no madeiro. Agora, ele diz: o que Deus fez? Deus, com a sua destra, e essa expressão, com a sua destra, significa a obra não foi do homem, a obra foi de Deus. Pela sua mão direita. Isso é uma expressão que significa exatamente isso. Quem executou a obra de ressurreição foi o Pai. O Pai, Deus Todo-Poderoso. E não só o ressuscitou, como também o elevou a príncipe e salvador. E com a finalidade, como Pedro estava falando para os judeus, ele traz a finalidade com relação a Israel. E ele diz qual a finalidade de toda esta obra redentora lá na cruz do Calvário, com o triunfo absoluto do Senhor Jesus. Qual a finalidade? Versículo 31, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Quer dizer, dar a oportunidade de arrepender-se, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. E dá a oportunidade de arrepender-se. Ele estava pregando isso. Por isso, a resposta que ele dá: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, a palavra que está dentro de um contexto de pregação do Evangelho, de pregação das Escrituras, de defesa da fé pela obediência a Deus. Não é uma palavra de rebeldia, como alguns possam entender, se retirar de dentro desse contexto. O contexto, aqui e aonde quer que seja, onde estiver um contexto de obediência à palavra de Deus, prevalece a palavra de Deus, prevalece a vontade de Deus. Então é isso que ele estava dizendo. Mas importa obedecer à vontade de Deus do que a vontade do homem. Qual era a vontade dos religiosos da época? Que eles se calassem e sumissem, desaparecessem. Mas qual era a vontade de Deus? Que a palavra de salvação viesse para todos e todos chegassem ao arrependimento
e alcançasse a vitória da remissão dos seus pecados. Porque o grande problema do homem é o pecado. E sem arrependimento não há perdão, não há remissão dos pecados. É preciso mudar, se arrepender, reconhecer que necessita de salvação. E o nome que estava sendo pregado era o único nome que podia trazer salvação. E Pedro fala, nós somos testemunhas dessas palavras que estou falando aqui. Não está nada fora das Escrituras, não é uma outra doutrina, e nós estamos em obediência a Deus. E ele diz, nós somos testemunhas e não estamos sós. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo está conosco. E o Espírito Santo é dado àqueles que o obedecem. E como podemos ver, a palavra-chave de tudo que vimos aqui é obediência a Deus. E aquele que obedece a Deus recebe do Espírito Santo de Deus. Está escrito, e assim é. Aquele que obedece a Deus alcança a salvação, alcança a remissão dos pecados e alcança a bênção da presença do Espírito Santo.